Hoje a gente vai falar estritamente de cartografia, ok? Para alguns, uma arte, para outros, uma técnica. A cartografia, ela existe ao longo da história, então a gente tem relatos da cartografia desde a antiguidade, onde as pessoas aí fazem mapas, né, para marcar o seu espaço, para definir o seu espaço, para entender o seu espaço. Beleza? Bom, para começar, né, vem a primeira pergunta, assim, quase que filosófica, né? A cartografia é uma arte ou é uma ciência? A Unesp ela gosta muito de trabalhar com essa ideia da cartografia, né? Em alguns momentos trabalhando a cartografia com elementos artísticos e outro com elementos técnicos, beleza? A cartografia, a gente vai falar de cartografia aqui para produção de mapas. Então a gente vai produzir mapas, projeções cartográficas. Quando a gente vai fazer um mapa, se a gente vai planificar, botar num plano, aí vem um ponto fundamental. Todo mapa apresenta distorções, beleza? Há uma impossibilidade de apresentar distorções. Então, a gente vai ver que alguma parte da cartografia, alguma parte das questões de cartografia, inclusive, vai lidar com essas distorções, como que os mapas são distorcidos. E o último ponto aqui desse slide é a ideia de que todo mapa é ideológico, beleza? Todo mapa tem uma ideologia embutida. Então, a Unesp ela gosta muito de trabalhar com esses elementos ideológicos do mapa, usando inclusive tirinhas da Mafalda, do Calvin, etc. Olha, por exemplo, esse mapa aqui que eu coloquei neste slide. Se você colocar Mapa Mundi no Google, vai aparecer milhões de opções. Eu fiz esta opção, eu escolhi este mapa. Então, a escolha deste mapa e não de outro também é ideológica. Eu também fiz uma opção dada elementos ideológicos. Então, olha para esse mapa aí e vamos tentar ver alguns elementos ideológicos que a gente pode perceber. Então, dá um tempinho, pensa. Olha só, a primeira coisa que a gente vê é que o mapa é inteiro vermelho, né? Então eu escolhi o mapa vermelho, podia ser azul, verde, roxo, eu escolhi vermelho. Segundo ponto, ele está de ponta cabeça, né? Então lá na primeira aula de cartografia, quando a gente falou de Rosa dos Ventos, eu comentei que não existe cima e embaixo. Então representar o mapa com o norte em cima ou o norte embaixo também é ideologia. E um terceiro ponto aí, o mapa não tem fronteiras. Se você prestar atenção, entre os países não há uma divisão de fronteiras. Então são elementos ideológicos que o autor do mapa, o desenhista, quem fez esse mapa, escolheu colocar. Mais estritamente, a ideia de escala, ok? Quando a gente fala de escala, a gente vai falar de dois tipos de escala. Existe a chamada escala geográfica e a escala cartográfica. A escala geográfica é aquela que vai determinar o recorte espacial. Então, se a gente está fazendo algo muito grande, um país, um planeta, a gente vai utilizar aí um mapa. Né? Um mapa ele vai fazer um recorte de um espaço muito grande do território e a gente vai utilizar aqui o que a gente está chamando aqui de escala pequena. Escala pequena, média e grande, vocês vão entender daqui a pouquinho quando a gente chegar em escala cartográfica, ok? As cartas são aquelas projeções que são feitas para espaços intermediários, nem muito grandes, nem muito pequenos. Elas não são utilizadas muito no nosso cotidiano, elas são bastante utilizadas para navegação. Então a gente vai falar de cartas náuticas, por exemplo. Ok? E aí, a planta é quando a gente vai trabalhar com uma projeção de algo pequeno, por exemplo, uma casa. E aí, então, a gente vai utilizar uma escala grande para desenhar essa casa. Então, aqui um exemplo de um mapa, aqui um exemplo de uma planta, tá? Ou seja, a gente está utilizando dois recortes diferentes. Os que mais vão aparecer em questões de vestibular são as plantas e os mapas. Beleza? Só que a gente pode falar da escala cartográfica. E aí, o que seria a escala cartográfica? A escala cartográfica ela pode aparecer no mapa, ela sempre vai aparecer no mapa, no cantinho do mapa, mostrando qual é a proporção do mundo real para este mapa que você está observando. Então ela pode aparecer de duas formas, de uma forma gráfica, que seria essa reguinha que aparece aqui, ó. Essa reguinha, ela está mostrando o seguinte, olha, nesse espaço da reguinha, nós temos 1.000 metros. Neste espaço da reguinha, nós temos 1.000 metros. Nesse espaço da reguinha, nós temos 2.000 metros. E assim sucessivamente. Então, se aparece uma escala gráfica aí no mapa, é só você pegar essa distância que está desenhada na escala e vai medindo no seu mapa. Você vai saber quanto que aquilo seria no mundo real. Ok? Mas o vestibular ele gosta muito mais da chamada escala numérica, que é esse que aparece com os numerozinhos aqui, ó. Perceba que aqui está 1,
2 pontos, 25 mil. 2 pontos, 50 mil. 2 pontos, 100 mil. 2 pontos, 250 mil. E assim sucessivamente. Beleza? O que está mostrando aqui pra gente, gente? Qual é a proporção? 1 é o que está no mapa. E esse número aí, depois desse 1, esse N que eu coloquei aqui, ó, esse denominador, ele está mostrando o que é no mundo real. Então, como que a gente calcula essa escala numérica? A gente calcula utilizando regra de 3, beleza? Então, a gente faz uma regra de 3 assim, ó. 1 está para este denominador, quanto a distância no mapa está para a distância real. Ou seja, se a primeira mapa mostra que essa escala 1 para 25 mil, e eu meço 1 centímetro no mapa, a cada centímetro no mapa são 25 mil centímetros no mundo real. Se eu meço 2 centímetros no mapa, para cada 2 centímetros vão ser 50 mil centímetros no mundo real. Beleza? Só um cuidado que você tem que ter aqui, tá, galera? Se você está usando centímetros para medir no mapa, e normalmente a gente utiliza centímetros no mapa, a conta vai dar o resultado em centímetros. Então, o que você tem que prestar atenção? Como a maior parte das vezes a gente vai utilizar quilômetros para o mundo real, você vai ter que fazer uma conversão, ok? Se o resultado sai em centímetros, você tem que transformar isso em quilômetros. Sumaré, como que eu transformo centímetros em quilômetros? Corta 5 zeros. Para desespero dos professores de matemática, corta 5 zeros. Ok? Por que isso? Porque 1 quilômetro ele são 1000 metros, 1 metro são 100 centímetros, ou seja, 1 quilômetro é equivalente a 100 mil centímetros. Beleza? Como que aparecem as questões aí no vestibular? Normalmente vai mostrar um mapa para você, vai mostrar uma cidade A e uma cidade B, e vai dizer o seguinte, olha, entre a cidade A e a cidade B tem X centímetros. A escala é de 1 para Y. Né? Quantos quilômetros isso representa no mundo real? Você faz a regra de 3 e faz a conversão. Beleza? Tá. A última coisa aqui para a gente falar sobre escala é pensar o seguinte. O denominador da escala, né, ou seja, aquele numerozinho ali que aparece depois do 1 para 25 mil, para 250 mil, para 1 milhão, para 3 milhões, etc, etc, etc. Esse denominador, ele vai nos dizer qual é o tamanho dessa escala. E aí é o seguinte, quanto maior o denominador, menor a escala. Por que isso, Sumaré? Porque você tem que pensar que esse mapa é uma redução do mundo real. Então, quanto maior for esse número, eu estou reduzindo mais vezes. Né? Então, ou seja, quanto maior este número, menor é a escala. Ok? As questões da Unicamp e da Unesp podem caminhar para uma outra coisa, que é a ideia de pensar o seguinte: o que eu estou visualizando nesse mapa? Então dá uma olhada aqui, nesse e nesse. Esses 3 mapas eu tirei lá do Google Maps, eu coloquei o mesmo ponto no centro e o que eu fui fazendo? Eu fui mudando o zoom. E quando eu mudo o zoom, eu estou mudando a escala. Então olha só, se a gente prestar atenção nesse aqui e nesse aqui, nesse caminho que a gente vai fazendo, o que está acontecendo? As coisas estão ficando cada vez menorzinhas, então a gente está vendo as coisas cada vez menorzinha, 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 menorzinha. Então olha aqui, ó, aqui é a cidade de Campinas. Olha só, isso aqui desse tamanho é a cidade de Campinas. E aqui, ó, eu consigo ver algumas ruas, o nome das ruas, até alguns estabelecimentos dá para ver. Então o que aconteceu? Deste mapa para este mapa aqui, o que eu fiz? Eu mudei a escala. Eu aumentei, né, o denominador. E desta forma, o que aconteceu? Eu consigo ver uma área maior. Ou seja, quanto menor a escala, maior a área representada. Só que quanto maior a área representada, menos detalhes eu consigo perceber. Perceba que aqui ó, eu só consigo ver as principais rodovias que tem no entorno de Campinas. Aqui eu consigo ver só algumas rodovias, algumas ruas aqui, e aqui eu consigo ver os quarteirões perfeitamente. Beleza? Então, se eu aumento a área representada nesse espaço, eu vou ter menos detalhes. Então, esta relaçãozinha aqui, ó, quanto menor a escala, maior o denominador, maior a área, menor o detalhamento, ela vai ser importante em algumas questões do vestibular. Belezinha? Vou passar um exercíciozinho aqui agora, né, só para juntar o que a gente viu na aula da semana passada e nessa. Então faz o seguinte, dá uma pausa e faz a questão, beleza? Depois você dá outra pausa e faz essa questão. Dá outra pausa e faz essa questão. Dá mais uma pausa
e faz essa questão. Então, olha só, quais são as coordenadas geográficas da localidade C e D? Então, você vai pegar e vai utilizar o que a gente viu no vídeo lá de coordenadas geográficas para fazer isso aqui. Sabendo-se que o segmento AB, ou seja, daqui até aqui, tem 2 centímetros no mapa e 1.112 quilômetros no mundo real, qual é a escala do mapa? Você vai usar este vídeo aqui. Sabendo-se que no Rio de Janeiro, que está aqui, são 14 horas, que horas são em Porto Velho, que está aqui? Você vai utilizar o vídeo lá de fuso horário. E por último, um desafio. Observando as informações presentes no mapa, determine a circunferência equatorial da Terra. Ho, ho! Beleza, galera? Esse é o primeiro vídeo de hoje. Daqui a pouco tem mais. Valeu e tchau!